Pessoal, bom dia. Quero agradecer imensamente o convite da AMB, de toda a diretoria do Congresso, pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante, que é a síndrome de fragilidade. Na realidade, todos os assuntos que serão abordados em cada módulo de cada especialidade vai ser de grande relevância, mas eu acho que o que foi escolhido para a geriatria foi extremamente feliz, como o Dr. Fernando comentou. Bom, a gente vai começar. Eu queria só, deixa eu ver aqui, vamos ver se vai passar. Opa. Acho que eu apertei alguma coisa errada aqui. É que não está passando pelo mouse, se você puder só. Tá, joia. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. Acho que estava sem contato. Tá ótimo. Obrigada. Tá ótimo, obrigada. Muito bem, aqui só para a gente começar. O meu mini currículo, o Dr. Fernando comentou que minhas declarações de conflito de interesse não existem em relação ao conteúdo dessa aula. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Está um pouquinho ruim aqui a leitura do mouse. Bom, vamos lá. O que é a síndrome de fragilidade? E aqui eu quero me ater um pouco, só para a gente entender inicialmente do que se trata esse assunto que hoje em dia é tão relevante na prática da geriatria. Ela é uma síndrome biológica caracterizada pela diminuição da capacidade de reserva homeostática do organismo e da resistência aos estressores. Ou seja, eu vou ter dois indivíduos e um deles vai responder de uma maneira inadequada, vai responder de uma maneira exacerbada a determinado estresse. E isso vai resultar em diversas coisas, diversos desfechos que podem ser extremamente negativos para o paciente. Quem trouxe esse conceito para a gente foi a doutora Linda Fried, através aqui do Journal of Gerontology, em 2001. Então, nós temos um conceito aí que já vem atravessando algumas décadas, né? E a doutora Linda traz justamente essa fala de que a fragilidade é o pilar da prática geriátrica. E, realmente, o quanto se desdobra a partir deste conceito que nós temos. Em termos de epidemiologia, quem vai ser mais acometido pela síndrome de fragilidade? As mulheres, né, nesse aspecto, nós somos, sim, o sexo frágil, os afrodescendentes, pessoas com baixo nível socioeconômico, e isso está muito relacionado à questão da facilidade de chegada em serviços de saúde, a chegada da boa alimentação, uma alimentação baseada em proteínas, que nós sabemos que muitos da nossa população não conseguem obter. Pessoas que têm um maior número de comorbidades, e aí é importante a gente ressaltar de todas as qualidades, sejam elas cardiológicas, pulmonares, doenças de trato gastrointestinal que levam a uma pior absorção alimentar também, né? E outras doenças psiquiátricas, demências, o Fábio vai falar um pouco sobre demência daqui a pouco, né? E lembrar que isso gera extremas taxas de incapacitação. Muitas vezes, esse indivíduo ele vai acabar sendo hospitalizado, institucionalizado e vai ter uma morbimortalidade muito maior. Lembrando que os obesos, com IMC maior ou igual a 30, e os indivíduos de baixo peso, com IMC menor ou igual a 18,5, têm um risco maior de desenvolver a síndrome de fragilidade, assim como os tabagistas, que têm 3 vezes mais chance de desenvolver a síndrome de fragilidade. Lembrando só, voltando um pouquinho em relação à questão do IMC, alguma coisa relevante para a gente falar é que o IMC ele não é uma boa medida para o idoso, porque no envelhecimento nós vamos ter uma perda natural de massa muscular que vai acabar sendo substituída progressivamente
por tecido fibroso, por tecido gorduroso. Então, o IMC ele acaba ficando, às vezes, um pouco inadequado para a gente calcular o risco de fragilidade de um indivíduo idoso. Tá? Ele pode superestimar o peso do idoso. Muito bem. Avançando aqui, lembrando que a síndrome de fragilidade, por que é importante o clínico não especialista saber sobre a síndrome de fragilidade? Ela é um importante indicador na avaliação prognóstica e terapêutica. Nós vamos pensar 2 vezes ou até mais vezes quando a gente tem que submeter a um procedimento cirúrgico, a um exame de alta complexidade, invasivo, um indivíduo frágil. Tá? Ou então pensar mais de uma vez em submeter um indivíduo frágil a uma quimioterapia ou um outro tratamento mais invasivo. Pode significar um fator de gravidade do envelhecimento associado à comorbidade e à incapacidade. Tá? Levar diversos efeitos ruins, adversos nessa evolução. Mas existe um conceito também muito importante que vocês precisam levar em consideração. Apesar de ela estar associada à idade e ao aumento da idade, então, quanto mais velho, maior a chance de ser frágil, a maioria dos idosos não se torna frágil obrigatoriamente. Tá? Então, nós precisamos buscar de uma maneira ativa essa questão dos sinais da síndrome de fragilidade. E, acima de tudo, nós precisamos, foram 2, lembrar que alguns idosos podem não ter comorbidades e também ser considerados frágeis. Tá? Então, a fragilidade ela é uma situação peculiar. Nós precisamos ser ativos nessa pesquisa, porque a gente pode estar diante de um idoso que não tenha tantas comorbidades, apesar de ser mais frequente nos idosos comórbidos, mas podemos estar diante de pacientes não comórbidos e que são frágeis. Um pouquinho ruim esse mouse aqui, gente, peço desculpas. Só falando um pouquinho dos desfechos que essa síndrome pode levar, quedas, fraturas, agudizações de doenças crônicas ou doenças agudas, hospitalizações, incapacitação, incontinência, levando ao acamamento muitas vezes, ou vice-versa, né? O acamamento levando à incontinência, dependência funcional, então aquele idoso ele precisa de mais auxílio para determinadas coisas, institucionalização, então os idosos frágeis eles são mais colocados em casas de cuidado, em casas de repouso e obviamente a morte desses indivíduos que acaba sendo muito mais frequente. Em relação à fisiopatologia, aqui tem outro slide extremamente importante para a gente gravar, que é justamente como funciona a síndrome de fragilidade. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês que ele é um ciclo, na realidade, um ciclo importante. Vocês reparem que essas setas elas são viradinhas aí para ambos os lados. Então, a gente começa a ter um ciclo que não termina. A gente tem que ter muito cuidado, porque a partir do momento que o indivíduo entra nesse ciclo, para a gente retirá-lo é muito mais difícil, né? Basicamente, a fisiopatologia da síndrome de fragilidade ela é um tripé, onde vão acontecer sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular, disfunção imunológica e desregulação neuroendócrina. Tá? Falando um pouquinho de cada um deles, a sarcopenia ela vai ser definida como perda de força, que é a dinapenia, a dinapenia, e a perda de massa, que é a miopenia. Tá? Então, nós teremos não somente perda de massa, mas também perda de força muscular, e isso vai fazer toda a diferença no nosso exame clínico. Atrofia de fibras musculares rápidas do tipo 2A, ou seja, isso vai impactar diretamente, levando a uma lentificação da marcha do paciente. Substituição do tecido muscular, né, no caso, por tecido adiposo e fibrótico, como a gente já comentou, e gerando alterações do tipo qualidade de fibra muscular, controle fino do equilíbrio, né, porque nós vamos ter alterações na região de placa motora,
e também diminuição das aferências sensitivas e motoras. Bom, lembrando que a sarcopenia ela vai ser diretamente proporcional ao aumento da idade. Então, lembrando que é difícil a gente ver um nonagenário mais gordinho ou mais eutrófico, digamos assim. Geralmente é um indivíduo que tem uma perda de massa muscular. Você percebe que ele tem uma diminuição dessa massa. Mas é importante lembrar que no processo de envelhecimento isso é normal. Isso é fisiológico. Então, entre 25 e 40 anos, a gente vai ter o nosso pico de força e massa muscular. Indo para os 40, 70 anos, a gente começa a ter uma perda de 8% de músculo por década. E quando a gente avança além dos 70 anos, a gente tem uma perda de 15% de músculo por década. E isso é implacável. Todos nós temos isso. Até mesmo o Arnold Schwarzenegger, que viveu seu auge aí do desenvolvimento muscular, seja ele às custas de suplementos, outras medicações e muito fisiculturismo. Mas hoje, o que a gente tem? A gente tem um Arnold Schwarzenegger mais velho, com 70 e poucos anos, 70, não vou saber exatamente a idade dele, mas 70 e poucos anos. E olhem só, ele já tem sinais de depressão de massa muscular importante, né? Redução dessa massa em membros inferiores. Então, acontece para ele, por que não vai acontecer para a gente? Né? Aqui nós temos uma evidência bem interessante, que é a questão do músculo do jovem aqui. Vejam como é extenso o tecido muscular, como é bem compactado o tecido ósseo. E aqui no indivíduo idoso, a gente vai ter uma depressão desse músculo, substituição de tecido. E vejam, a redução da massa óssea também, que é extremamente importante. Isso aqui é praticamente um mapa do inferno. Né? Então, só para a gente ter uma ideia da profundidade, do tamanho da complexidade da sarcopenia. Né? Nós vamos ter envolvimento de fatores hormonais, de fatores de hormônios esteroides sexuais, de citocinas inflamatórias, e essa citocina, gravem bem, a interleucina 6, ela está extremamente relacionada ao processo de síndrome de fragilidade e sarcopenia. Isso tudo, né, então, aumento da interleucina 6, diminuição de ingesta de proteína, diminuição de esteroides sexuais, diminuição da ativação dos neurônios motores, substituição de músculo por massa gordurosa, inatividade física, diminuição, de secreção do hormônio de crescimento. Isso tudo vai gerar diminuição de massa e de qualidade desse músculo, que é a sarcopenia. Isso aumenta o nível de fraqueza, diminui reserva metabólica e aumenta a morbimortalidade do nosso paciente. Extremamente importante lembrar que, muitas vezes, a sarcopenia ela chega para nós num nível bastante crítico. Então, nós temos que nos esforçar de maneira ativa para procurar este paciente da pré-sarcopenia, porque é onde nós temos somente a massa muscular reduzida. Tá? Depois, quando a gente tem a sarcopenia já desenvolvida, a gente já tem um impacto sobre a força muscular. E, consequentemente, na sarcopenia grave, tudo se reduz, inclusive o desempenho muscular e o desempenho funcional desse paciente. Esse gráfico ele é extremamente interessante, essa figura, porque ela mostra o passo a passo de uma maneira muito clara. Primeiramente, a gente está diante de um indivíduo descondicionado, né, com um estilo de vida sedentária. Posteriormente, ele perde massa muscular, principalmente em membros inferiores. Seguidamente, ele vai perdendo massa muscular em membros superiores, e isso faz com que haja uma perda de controle aí de placa motora. Nós vamos ter uma fraqueza generalizada, perda de controle de marcha, diminuição do equilíbrio e, consequentemente, piores desfechos. Muitas vezes, morte precoce por institucionalização, acamamento e complicações agudas de algumas doenças.
O segundo ponto, que é extremamente importante, é a disfunção imunológica, como nós falamos, né? E lembrando que no envelhecimento a gente vai ter um aumento crônico das citocinas, tanto pró quanto anti-inflamatórias. E vamos ter aumento de citocinas e antagonistas de citocinas e proteínas de fase aguda. Fatores ambientais podem contribuir para isso, fumo, etilismo, vida sedentária, né? E lembrar que o que acontece justamente nessa desregulação que existe na síndrome de fragilidade? Nós não conseguimos ter uma parada desse processo, né, desse processo de disfunção imunológica. Tá? E daí eu perduro, eu faço com que isso aumente progressivamente. Essas injúrias inflamatórias. E isso a gente vai poder ver através do aumento de TNF-alfa, interleucina 6 e PCR. Tá? Vou tentar dar uma corridinha, porque já me avisaram que eu tenho 5 minutos, e é uma aula bastante extensa. Só para a gente entender que esse aumento exagerado da interleucina 6 e TNF-alfa vai gerar uma série de coisas. E isso está relacionado ao processo que a gente chama de inflammaging. Gravem essa palavra, vocês vão ouvir muito ainda sobre inflammaging, esse processo inflamatório do envelhecimento, né, que vai gerar, então, as citocinas inflamatórias. E o aumento dessas citocinas, principalmente interleucina 6 e TNF-alfa, aumenta a ação de osteoclasto, então aumenta a reabsorção óssea, diminuindo massa óssea, induz produção de imunoglobulinas, principalmente a IgE, diminui a massa e a força muscular, favorece a anorexia, uma perda funcional maior e acaba estimulando a produção de algumas proteínas, como, por exemplo, a proteína amiloide A, aumentando, né, a proteína amiloide A extremamente relacionada ao processo de degeneração cerebral, né, a doença de Alzheimer. Como terceiro ponto aqui da desregulação da sarcopenia, a gente tem a desregulação neuroendócrina, onde nós temos uma perda de mecanismos coordenados dessa regulação, que vai gerar uma ativação excessiva do sistema nervoso simpático, com aumento de níveis de cortisol e alteração de resposta ao estresse. Então, eu vou ter uma resposta muito mais exacerbada ao estresse. Além disso, a gente vai ter uma diminuição da produção de GH e da proteína precursora de insulina, né, de crescimento de insulina, gerando piora da perda muscular, da força muscular, e também diminuição dos esteroides sexuais, que também já é um processo observado no envelhecimento. O diagnóstico clínico pode ser extremamente dinâmico e, às vezes, clinicamente silencioso. Isso é importante, né? Por isso que a gente tem que ser proativo nessa pesquisa. E, quando isso progride, podem ocorrer sinais laboratoriais, como a gente viu, né? Aumento de interleucina 6, TNF-alfa, PCR, às vezes aquele idoso que tem um PCR persistentemente elevado nas dosagens, né, seriadas numa internação hospitalar, por exemplo. E a gente tem, muitas vezes, o auxílio de escalas diagnósticas. Rapidamente, eu vou falar sobre elas, facilmente vocês as encontram na internet, tá? Mas as duas mais utilizadas são a escala Frail, né, onde a gente vai levar em consideração fadiga, resistência muscular, né, deambulação, a presença de comorbidades e a perda ponderal. Uma perda ponderal não planejada, digamos assim, né? E lembrando que 3 critérios ou mais já indicam que o paciente é frágil. Outra escala bastante utilizada é a escala de Rockwood, é uma das mais recentes, que vai levar em consideração a queda de atividade clínica, né, física do paciente, e o aumento da dependência. Também facilmente vocês encontram na internet. Basicamente, o fenótipo do paciente frágil é esse aqui. Como sinais, a gente pode notar sarcopenia, osteopenia, alterações de marcha e equilíbrio, desnutrição e marcha lentificada. E sintomas que nós podemos perceber, né, do paciente: perda de peso, fraqueza, relato de fraqueza, perda de apetite e inatividade física. Esse quadro também é extremamente importante, que são os critérios diagnósticos para a síndrome de fragilidade, que seria a perda ponderal não intencional de mais de 4,5 kg, ou então 5% do quilo usual
do paciente em 1 ano, o autorrelato de cansaço, de fadiga, né? A fraqueza muscular, que a gente vai medir através da dinamometria, nós vamos falar rapidamente sobre isso depois, a redução da atividade física e a lentidão na velocidade de marcha. 3 critérios ou mais indicam que o paciente é frágil. Como a gente vai medir a sarcopenia na avaliação ambulatorial no consultório? Primeiro, coisa bastante fácil, uma fita métrica, todo geriatra tem uma fitinha métrica na sua bolsa de uso diário, né? E é um método extremamente fácil, onde a gente vai medir o contorno maior da panturrilha, tá? E se esta medida for menor do que 31 centímetros, isso já indica que o paciente é sarcopênico. Para a gente fazer a medida da força muscular, geralmente nós utilizamos esse aparelho chamado dinamômetro. Esse é o aparelho analógico, nós temos também os aparelhos digitais atualmente. E daí a gente vai fazer a medida da força de preensão palmar. O paciente sentado com o ombro aduzido, cotovelo fletido a 90 graus, né? E o antebraço nessa posição neutra, a gente vai pedir para ele segurar o dinamômetro com a mão dominante dele. Tá? E daí, quando a gente vai... Geralmente, a gente faz um melhor de 3, aí, umas 3 medidas e faz uma média. E, geralmente, se para homens, levando-se em conta, né, já cálculos de IMC e tudo mais, se para homens nós temos menos do que 30 quilos de força, medida no dinamômetro, indica que ele é frágil, e para a mulher, menos de 20 quilos. O ultrassom muscular é uma coisa nova, extremamente interessante, que se a gente pode, né, ter um aparelhinho portátil ali, beira-leito, pode fazer essa avaliação. E o que a gente vai fazer é justamente a avaliação do feixe muscular, que geralmente vai estar mais reduzido e lipossubstituído. Tá? Eu quero passar muito rápido nesse fluxograma, mas só para a gente entender. Quando a gente está diante de um idoso com mais de 65 anos, podemos medir a velocidade de marcha, e essa velocidade de marcha é medida numa distância aí de 4,6 metros, que frequentemente a gente já deixa até marcado no chão ali do ambulatório, para facilitar a nossa avaliação. Se essa velocidade for maior que 0,8 metros por segundo, a gente vai medir para a força de preensão. Se essa força de preensão estiver normal, sem sarcopenia. Se reduzida, a gente está diante do paciente com sarcopenia. Aqui, a gente, se tiver uma velocidade menor que 0,8 metros por segundo, a gente faz a medida da massa muscular. Estando reduzida a circunferência de panturrilha, a gente vai ter um indivíduo sarcopênico, e estando normal, não sarcopênico. Certo? Falando rapidamente do tratamento, meu tempo já se encerrou, mas, sendo bem breve, não existe um tratamento único. O que a gente sabe é que existe uma sinergia entre exercícios e nutrição hiperproteica hipercalórica. Tá? Os exercícios são resistidos com carga submáxima de membro inferior. Lembrem-se, primeiro lugar que a gente vai perder massa vai ser justamente no membro inferior, né? E daí, esses exercícios vão favorecer ganho de massa e de força, aumentar a velocidade de marcha e o equilíbrio, diminuir os níveis de citocinas inflamatórias, que é um grande problema aí que a gente tem, e aumento da densidade mineral óssea. Tá? Além disso, os exercícios aeróbicos, eles aumentam força muscular e remodelam as fibras desse músculo, e a gente vai gerar um ganho de velocidade da marcha e equilíbrio, que foi visto já em inúmeros trabalhos. O treino de força vai ajudar a melhora de teste de caminhada, ou seja, de velocidade de marcha, e os exercícios em plataformas vibratórias, né? Eles vão melhorar a performance nos indivíduos sarcopênicos, sobretudo no que diz respeito ao equilíbrio. A suplementação de vitamina D e de cálcio, que reduz o risco de fraturas e reduz o risco de quedas, porque a vitamina D tem um efeito bastante sinérgico sobre tônus muscular. Então, melhorando o tônus muscular, eu melhoro a minha performance de caminhada, eu reduzo o risco de quedas. A suplementação nutricional proteico-calórica não vale de nada se não tiver exercício junto, eu preciso dar estímulo para esse músculo crescer,
E, na atualidade, o que a gente tem de recomendação é a reposição de proteína, 1,2 a 1,5 grama por quilo por dia. Outra atuação da atualidade são os peptídeos bioativos de colágeno, que são chamados de biobalance, associados às proteínas de cadeia ramificada, que também é uma tendência atual. Tá? Lembrando que, ao ser usado com a prática de exercício resistido por 1 hora, 3 vezes por semana, os peptídeos bioativos de colágeno melhoraram a sarcopenia, aumentando massa e força muscular, então existem evidências bem claras a respeito. Reposição hormonal não é uma boa alternativa. De estrogênio não funcionou, de testosterona aumentou massa e força para homens hipogonádicos, ou seja, que tenham de fato redução de hormônio, de testosterona, e tenham sintomas atrelados a isso. A dihidroepiandrosterona não teve benefício e o GH só teve benefício nos casos de carência de GH, de deficiência de GH e de IGF-1, e só aumentou massa, não aumentou força muscular, isoladamente. Algumas promessas que a gente tem, eu quero ressaltar a questão dos anticorpos monoclonais, que hoje estão sendo amplamente utilizados para diversas doenças, mas ainda nós não temos recomendações totalmente definidas para isso. Tá? Minha mensagem final, peço desculpas pelo avanço aqui de alguns minutos, mas pensar que pode ser síndrome de fragilidade. Esse é o nosso papel principal. Buscar ativamente, ficar atento para pequenos sinais que o nosso indivíduo que está ali à nossa frente, nosso paciente pode nos trazer. E lembrar que é um tratamento multidisciplinar, não somente o médico, mas o nutricionista, o fisioterapeuta, muitas vezes o médico nutrólogo pode nos auxiliar também nessa caminhada. Promover reabilitação precoce, isso é o mais importante, porque o nosso objetivo como geriatras é justamente manter a funcionalidade do nosso paciente. Muito obrigada pela atenção de todos vocês.